Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula a gente vai fazer uma revisãozinha de velocidade média para a prova, tá bom? Olha, muito importante que você veja os exercícios. Vou fazer a revisão da teoria rapidinho. A gente vai fazer alguns exercícios para vocês se prepararem. O que você não pode fazer é só fazer essas questões dessa aula de revisão que eu estou dando agora aqui para se preparar para a prova, tá? O que você tem que fazer? Você tem que usar esse vídeo como um guia. Ah, o Sérgio colocou exercício que está cobrando isso. Então na prova vai aparecer alguma coisa parecida, tá? Então você tem que refazer essas questões que eu estou fazendo aqui com vocês, entender essas questões, ir lá para a tarefa, ir lá para a apostila de aula e fazer exercícios parecidos, tá? Lá na prova vai ter questões com texto e aí você tira do texto essas informações que é para fazer o exercício. Então, deslocamento, velocidade, tempo. Às vezes o texto é mais curto, às vezes o texto é mais longo, mas no fundo, é só tirar as informações do texto e aplicar as formulinhas, tá bom? Vamos lá então? Então, vamos que vamos. Tá na tela aqui, revisão para a prova, velocidade média. Ó, o que eu não posso esquecer de comentar com você é que vai ter na prova também conceito de movimento e repouso, tá? Isso aí foi visto em sala, tá bom? Faz exercício, é conceitual. Movimento é quando a posição muda em relação ao referencial. Repouso é quando a posição não muda. Então vai lá na aula, vê a teoria, vê o que os professores de física falaram sobre esse tema e faz alguns exercícios. Refaz aquele da apostila, tá bom? Também, ó, é importante você dar uma olhadinha em definição de ponto material e corpo extenso, tá bom? Então, ponto material é um corpo que é muito pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma formiga indo de uma casa até a outra casa, seu vizinho, é um ponto material. Né? Agora, sua formiga andando na sua unha já não é mais um ponto material, porque ele não é tão pequeno comparado com esse movimento que ele está executando. Né? Corpo extenso é um corpo que não é tão pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Ponto material é um corpo que é muito pequeno comparado com o movimento que ele está fazendo. Uma carreta indo da sua casa até Brasília, a menos que você more muito, você já mora em Brasília, né? Que a gente tá no YouTube, né? Então vamos supor que você, ó, tem que dar um exemplo mais claro. Vamos supor que você mora em São Paulo. Então uma carreta indo de São Paulo até Brasília, como o movimento é muito grande, a carreta é muito pequena perto desse movimento. Aí a carreta é ponto material. A mesma carreta fazendo manobra para estacionar, aí é corpo extenso. Tá bom? Então, visto essas definições que vão cair na prova, definiçãozinha de velocidade média, galerinha, sem sofrer, ó. Velocidade média, você tem que pegar o ΔS e vai dividir pelo ΔT, né? ΔS é o quanto o objeto mudou a posição dele, né? Então ele estava aqui numa certa posição, que a gente vai chamar de posição inicial, e ele foi até uma posição que a gente vai chamar de posição final. Né? Então, essa mudança de posição é o deslocamento escalar, que no sistema internacional é dado em metros. Mas no dia a dia, né, quando você faz uma viagem de uma cidade até outra, é em quilômetros, né? Agora, imagine que essa primeira foto, ela foi tirada no instante inicial, essa segunda foto foi tirada no instante final. Então o tempo passou, né? O tempo passou. Isso aqui é o que nós chamamos de ΔT, tá bom? O tempo no sistema internacional tem que estar em segundos e no dia a dia a gente usa em horas, tá certo? Aí a velocidade média, se for no sistema internacional, vai sair em metro por segundo, e se for nesse outro sistema que a gente usa no dia a dia, quilômetro por hora. Tá? Muito cuidado agora para transformar de uma unidade para outra, tá bom? Vamos lembrar, ó, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, de quilômetro para metro, multiplica por 1.000. De metro para quilômetro, divide por 1.000.
beleza? Toma cuidado agora aqui, ó. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto são 60 segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos, tá bom? Então, de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. E na volta você divide, beleza? Agora, toma muito cuidado, que esse daqui é muito importante, que eu vou colocar aqui, que é metro por segundo para quilômetro por hora. Tá bom? Nesse caso, você multiplica por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Beleza, gente? Então aqui está a teoria. Ah, Sérgio, eu gostaria de ver a teoria com mais calma, tal, não sei o quê. Tem um vídeo no meu canal que é exatamente sobre velocidade média. Procura aí nas playlists. Tem a playlist cinemática, tá? Desde a aula 1, a aula 2, aula 1, conceitos iniciais, o que é movimento e repouso, o que é ponto material, corpo extenso, tá tudo lá. E, inclusive, tem uma aula de velocidade média. Acho que tem mais do que uma até, tá bom? Dá uma procurada na playlist. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, vou colocar também como primeiro comentário, esses vídeos do meu canal que podem ajudar aí. Para quem perdeu a aula, às vezes algum aluno faltou na escola, tal, perdeu a aula, dá para você rever a teoria com calma, tá bom? Aqui foi só uma revisão. Então vamos para o exercício, galera? Então vamos lá. Exercíciozinho número 1, bem tranquilo. Primeira parte é você anotar os dados, tá? Corredor Joaquim Cruz, ganhador da medalha de ouro da Olimpíada de Los Angeles, fez o percurso de 800 metros. Primeira coisa é você identificar que 800 metros é o delta S, tá? 800 metros. Em aproximadamente 100 segundos. Então, é importante você enxergar os dados da questão, tá? Aqui, ó. E o delta T, 100 segundos. Numa prova teste, se você quiser, você faz de cabeça. Numa prova escrita, atenção, falei isso nas salas em que eu dou aula, nas salas de Pirassununga, nas salas de Araras, não deu tempo de falar na sala de Uberaba. Então presta atenção agora, quem assiste em Uberaba, quer fazer uma prova escrita, primeiro passo, você vai pôr a fórmula, tá? Tem que colocar a fórmula. Velocidade média, delta S sobre delta T. Tem que pôr a fórmula, senão a gente vai descontar pontinho aí dessa resolução sua, tá? Prova escrita, eu não quero resposta, eu quero resolução. Próximo passo, você vai substituir as letrinhas pelos números. O delta S é 800 e o delta T é 100. Simplificou. Então, a velocidade média é 8 metros por segundo. Tudo bem? É isso. Se no exercício não tiver assim, ó, aqui está escrito, ó, dê sua velocidade média em metro por segundo, já fiz. Poderia estar em quilômetro por hora. Aí o que você faz? Você multiplica por 3,6. Então a velocidade média ficaria, vamos fazer essa, vamos ganhar tempo aqui na calculadora, tá, gente? Então aqui, ó, então ficaria, deixa eu ver aqui, 8 vezes 3,6 ficaria 28,8 km por hora, tá bom? Então você faz conforme o exercício está pedindo, tá? Só apagar aqui, 28,8 km por hora. Beleza? Se tiver pedindo em metro por segundo e você já achou metro por segundo, acabou. Se precisar transformar de unidade, você transforma, tá bom? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Uberlândia situa-se a 600 quilômetros de São Paulo. O que foi dado aqui? Esses 600 quilômetros
é um deslocamento. Você vai andar 600 quilômetros. Então, 600 quilômetros. Sérgio, é para passar para metro? Por enquanto, não. Vamos ler até o final. Ele sai de São Paulo a 1h da tarde e chega às 18. Pensa, você sai a 1 e chega às 6 horas da tarde, quanto tempo você gastou nessa viagem? 5 horas. Então, você gastou 5 horas. Pergunta, calcule a velocidade média. Como não foi falada a unidade que se é pedida, então você pode achar na unidade que você quiser. Por exemplo, já em quilômetro por hora. Aí não tem que transformar unidade nenhuma. Tá bom? Então, vamos lá. Velocidade média, bota a fórmula. ΔS sobre ΔT. Próximo passo, substitua. Velocidade média, o ΔS é 600, o ΔT é 5. Aí essa velocidade média vai dar 120 quilômetros por hora. Como não foi pedida a unidade, você pode achar na unidade que você quiser. Quer passar para metro por segundo? Não tem problema. Você tem que dividir por 3,6. Mas só faça isso se for pedido, tá? Se não for pedido, não precisa, tá bom? Então aqui, ó, porque vai dar trabalho, né? Ó, 120 dividido por 3,6 vai dar 33,3, tá bom? Eu nem vou colocar o resultado aqui, ó, porque o exercício não pediu, tá bom? Então o que é importante aqui você entender? Que você tem que colocar a fórmula, substituir e fazer a continha. Na hora de apresentar o resultado, tem que ter a letrinha que representa a grandeza, que é a velocidade média, o sinal de igual, tem que ter o número e tem que ter a unidade. Se você vai esquecendo esses detalhes, a gente vai descontando o ponto, tá? Essa parte aqui, ó, dos dados não é obrigatório. A gente coloca para ficar mais fácil de ver, tá bom? Vamos à próxima. Um pequeno animal desloca-se com velocidade meio metro por segundo. Então, agora o que foi dado é velocidade, meio metro por segundo. Qual é o deslocamento? Então, a pergunta é o ΔS. Deu para entender, gente? Ó, não é que eu vou perguntar só velocidade média, eu posso perguntar qualquer coisa que está na fórmula, né? A fórmula não é velocidade média é ΔS sobre ΔT? Eu posso te perguntar a velocidade média, só que aí eu vou ter que te dar o ΔS e ter que te dar o ΔT. Mas eu posso perguntar o ΔS, aí eu vou te dar a velocidade e o tempo. Eu posso perguntar o tempo, mas aí eu tenho que te dar a velocidade e o ΔS. Ou seja, a formulinha tem 3 grandezas. Eu vou perguntar uma delas e tem que te dar as outras 2 para você achar. Basicamente é isso, tá bom? Então aqui, ó, se eu estou te dando a velocidade, quero o ΔS, eu tenho que fornecer o tempo. Qual é o deslocamento realizado por esse animal após 10 segundos? Olha lá o tempo, ó, o tempo foi dado. Aí o que você faz? Bota a formulinha, aí você no lugar da velocidade coloca meio, é igual, o ΔS é a pergunta, não usa a letrinha X, tá? Deixa o símbolo certo, ΔS, e o ΔT é 10 segundos. Beleza? Agora você vai multiplicar em cruz. ΔS vezes 1, ó, quando não tem nada aqui é 1. ΔS vezes 1 é ΔS, é igual a meio vezes 10. Então, ΔS é 5 metros. Olha que baba. Se a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundos, o deslocamento vai sair em metros. Beleza? Tá dando para acompanhar aí? Manda para mim aí nos comentários o que você está achando da matéria, está achando difícil, tá? Você está tendo dificuldade em física nesse início, como é que tá? Comenta para mim. Ó, não, tá fácil, aí tá tranquilo, isso aí é tranquilo, isso aí é babinha. Ó, vamos ver agora, ó. Um automóvel mantém velocidade constante 20 metros por segundo, ó. Então eu te dei a velocidade, 20 metros por segundo. Enquanto o tempo, olha lá, agora a pergunta é o tempo. Ele percorre uma distância de 4.000 metros. Então, ΔS, 4.000 metros. Então, repare, ó, eu estou te dando a velocidade, eu estou te dando o ΔS. Aqui está em metro por segundo, aqui está em metro. Tá bonitinho. O tempo vai sair em segundos. Tá bom? Vamos lá? Primeiro passo, a fórmula.
velocidade média é ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade eu vou colocar o 20. No lugar do ΔS é 4.000. Aí eu vou achar o tempo. Ó, aqui quando não tem nada é 1. Vamos multiplicar em cruz. Então fica 20 vezes ΔT é igual a 4.000 vezes 1 é 4.000. Esse 20 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 4.000 sobre 20, cortou, né? Então quanto tempo vai gastar? 200 segundos, tá bom? Aqui eu estou colocando exercícios com texto curtinho. Lá na prova tem questões que tem texto curtinho, só que tem questões que tem texto mais longo. Vai lendo o texto e vai encontrando as informações, ó. Então aqui foi dada a velocidade, lê o texto com calma, né? Aqui foi dado o deslocamento, tá? Então você, pela unidade, você até descobre o que é, né? Metro por segundo é grandeza de é um valor de velocidade. Metro é um valor de ΔS, entendeu? Então você vai identificando no texto as informações, tá bom? E se precisar, muda de unidade, tá bom? Que é o grande problema nessa prova, é você precisar mudar de unidade, tá bom? Vamos lá. Questãozinha. Ao se aproximar de uma tempestade, um índio vê um clarão do raio e 15 segundos após, 15 segundos, isso é tempo. Então, tempo, 15 segundos. Houve o trovão. Sabendo que a velocidade do som no ar, velocidade do som, 340 metros por segundo, ele quer saber a distância. Ou seja, né? A ideia aqui é a seguinte, né? Você tá aqui assim, ó, tá? Cai o raio lá e o som vai se propagando. Depois de 15 segundos, você ouve o som do trovão. Então, vai dar para achar o deslocamento. Entendeu a ideia? Essa aqui é a pergunta. A qual distância o raio caiu de você? Ou seja, qual foi a distância que o som andou? Tá bom? Então, primeiro passo, formulinha, velocidade média, ΔS sobre ΔT, beleza? Agora você vai para trocar as letrinhas pelos números. A velocidade é 340, o ΔS nós queremos e o tempo é 15. Aqui, quando não tem nada, é 1. Posso multiplicar em cruz. Então, ΔS é 15 vezes 340. Você faz essa continha do lado, tá? Não precisa colocar na folha de respostas essa multiplicaçãozinha que você faz. Isso aí você faz no rascunho. Então, 15 vezes 340, 5.100. Se liga na unidade, tá? Aqui, ó, como o tempo está em segundos e a velocidade está em metro por segundo, então esse deslocamento está saindo em metros, mas o exercício está pedindo em quilômetros. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir por 1.000. Dividiu por 1.000, então resposta do exercício, 5 quilômetros. Beleza? Tá dando para pegar o jeitão, galera? Tá? É assim. Toma cuidado só para você não errar a unidade, tá? Um aluno atrasado percorreu caminhando apressadamente a pé da casa até o colégio uma distância de 600 metros. O que ele está te dando? Ele está te dando o deslocamento. Tá? Então, o deslocamento, 600 metros em 200 segundos. Então, eu estou te dando o tempo. A pergunta é, quanto vale a velocidade média? Bem tranquilo, galera. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ΔS, 600, ΔT, 200. Cortou. Então, a velocidade média vai dar 3 metros por segundo. Essas questõezinhas mais facezinhas é para a galera de humanas, né? Na nossa prova tem aquela distinção, né? As questões do pessoal de humanas são questões mais tranquilinhas. Para o pessoal de exatas, um pouco mais difíceis, tá? Então, vamos lá.
Essa daqui é uma pergunta para o pessoal de exatas, ó. Um carro percorreu a metade de uma estrada, viajando a 30 km por hora, e a outra metade a 60. Vamos lá. Ó. Você vai fazer assim, ó. Isso é o que nós chamamos de viagem por etapa, tá? Então, repare que nós temos aí, ó, duas etapas. Temos aqui uma etapa 1 e aqui uma etapa 2, tá? O que eu sugiro que você faça? Que você analise cada etapa separadamente, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o ΔS da primeira etapa? Eu não sei. Eu vou chamar de Dzão. O que eu sei é a velocidade da primeira etapa, que é 30 quilômetros por hora. Quem que é o ΔS da segunda etapa? Como ele falou que é metade, então cada etapa tem a mesma distância. É Dzão também. E a velocidade na segunda etapa é 60 quilômetros por hora. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Repare que na primeira etapa, eu sei o ΔS, eu sei a velocidade, dá para achar o tempo. E na segunda etapa, a mesma coisa, dá para achar o tempo. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou descobrir o tempo na primeira etapa e vou descobrir o tempo na segunda etapa. De que maneira? A gente vai usar essa equação. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que eu vou dar uma mexida nela, né? Eu posso pegar esse ΔT que está dividindo, eu posso passar para cima multiplicando. E a velocidade que está em cima multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, a fórmula pode ser reescrita dessa maneira. Ó. ΔT é ΔS sobre V. É a mesma fórmula escrita de outra maneira. Então, vamos lá. ΔT é ΔS sobre V. Então, ΔT da primeira etapa, o ΔS eu chamei de Dzão, e a velocidade é 30. E o ΔT da segunda etapa? ΔT da segunda etapa, o ΔS da segunda etapa também é Dzão, e a velocidade é 60. Beleza. Agora o exercício quer saber de vocês a velocidade média no percurso total. Como que a gente faz para achar velocidade média? Deixa eu só... Aqui eu não quero essa caneta, não. Vou alterar aqui. Como que a gente faz para achar a velocidade média no percurso total? Você não vai pegar o ΔS da primeira parte, nem o ΔS, só o ΔS da segunda parte. Você vai pegar o ΔS total. E vai dividir pelo ΔT total. Agora, como que eu calculo o ΔS total? O ΔS total é a soma do quanto ele andou na primeira etapa mais o quanto ele andou na segunda etapa. Então, é o ΔS da primeira etapa mais o ΔS da segunda etapa. E quem que é o tempo total? É a soma do tempo que ele gastou na primeira etapa mais o tempo que ele gastou na segunda etapa. E, Sérgio, essa questão aqui é mais difícil. Para a galerinha de bioexatas, né? Tem que ter uma questãozinha mais complicadinha para o pessoal, né? Então, vamos lá. Na primeira etapa, a distância que andou foi D, na segunda etapa foi D também. Aqui embaixo, ΔT a gente vai somar. Na primeira etapa foi D sobre 30, mais D sobre 60. Tá bom? O que a gente vai fazer agora aqui? Matemática. Vamos lá. Em cima, D mais D, 2D. Embaixo, eu vou tirar o mínimo. Entre 30 e 60 é 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar 2D mais D, né? Porque 60 por 60 dá 1, vezes D dá D. Então, olha como ficou. Velocidade média total é igual. Em cima ficou 2D e embaixo ficou 3D sobre 60. Tá? Como não coube aqui, ó, eu vou apagar aqui do lado esquerdo, tá? Só para a gente ter mais espaço aqui. Deixa eu apagar. Apagar tudo, né? Pronto. Então, agora, para finalizar o exercício, eu vou puxar para cá. Ó. Então, onde que a gente chegou?
velocidade média total, em cima ficou 2D, embaixo 3D sobre 60. Como é que você resolve isso? Copia o de cima e multiplica pelo de baixo, invertido. D em cima, D embaixo, cortou. Então, 2 vezes 60, 120, dividido por 3. Então, resposta do exercício, a velocidade média no percurso total, 40 km por hora. Beleza, gente? Então, quando for essa história de viagem por etapa, é uma coisa um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é para a galerinha que tem facilidade nessa matéria, para o pessoal de bioexatas, tá bom? Agora aqui mais uma questãozinha aí para o pessoal de bioexatas. Num shopping há uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base, tá? Então aqui, ó, pensar que é uma escada rolante, 6 metros de altura, 8 metros de base. De cara aqui, o que vai dar para a gente achar, gente? Se você estiver se movimentando nessa escada, você vai andar por essa linha, ela vai te levar por essa linha verde, que é justamente o seu ΔS. Aí como é que você faz para achar esse ΔS? Pitágoras, né? ΔS ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Opa! Aqui você reconhece isso daqui como triângulo pitagórico, tá certo? O famoso 3, 4, 5, só que multiplicado por 2, né? Então, o 3 virou 6, o 4 virou 8, o 5 vai virar 10. Se você não sabe o triângulo pitagórico, tem que fazer a conta. Então, ΔS ao quadrado é igual a 36 mais 64. Isso vai dar 100. ΔS ao quadrado é igual a 100. Então, tirando a raiz, deu 10 metros. 10 metros. Esse é o ΔS. Muito bem. Aí que o cara fala, no intervalo de tempo de 20 segundos, aí determine a velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? Então, velocidade média vai ser o ΔS é 10 metros, o ΔT é 20. Tá? Então, velocidade média é meio metro por segundo. Tranquilo, né? Mas eu vou fazer aqui mais uma questão, tá? Porque eu tô querendo treinar uma coisa. Deixa eu só criar mais um slide aqui. Pronto, ó, em branco. Vamos lá. Eu vou criar uma questão agora, tá? Não tinha uma questão aqui na minha revisão que eu gostaria que tivesse, então eu vou criar uma agora. Vamos supor que você está num barco, tá? Num barquinho, num lago muito grande que não tem correnteza, tá? Não tem correnteza. E o seu barquinho está andando a 20 quilômetros por hora. Então, estou te dando a velocidade. Beleza? E você fica navegando nesse barco por 2 dias. O que eu vou querer saber? O ΔS. Pensa aí, qual é o perigo dessa questão? Qual é o perigo? Ó, a velocidade está em quilômetro por hora. E o tempo está em dias. Não pode misturar esses números, né? Não pode misturar esses números, né? Você tem que passar esses 2 dias para horas, entendeu? Aí você tem que lembrar que cada dia são 24 horas. Então o barco ficou 2 dias navegando sem parar, sem parar. Pensa isso. 2 dias navegando sem parar. Então quantas horas ele ficou navegando, entendeu? Olha o problema das unidades que eu quero te alertar. Então, se o barco ficou 2 dias navegando e você precisa passar isso para horas, você sabe que cada dia é 24 horas, então 2 dias são 48 horas, tá certo? 48 horas. Beleza? Você entendeu? Então se liga nas unidades, viu? Vai lendo o texto e vê se está na unidade certa. Se aqui está em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em horas. E o ΔS vai sair em quilômetros. Beleza. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade é 20. Eu quero saber o ΔS. E o tempo é 48.
multiplicamos em cruz, ó, aqui não tem nada, quer dizer, tem o número 1, multiplicou em cruz, ficou 20 vezes 48, então ΔS vai dar 960 quilômetros. Só confirmar aqui, né? 20 vezes 48, é isso aí, 960 quilômetros. Deu para entender, gente? Ok? Olha, então, muita tranquilidade na hora da prova, tá bom? Faz mais exercícios, faz exercícios da tarefa, faz exercício da apostila de aula, tá bom? E fique muito atento com as unidades. Se precisar, transforma para você usar bonitinho, tá? Se liga aqui, ó, de novo, ó, antes de eu encerrar, se liga aqui no primeiro slide, né? A gente falou das unidades, ó, metro, segundo e metro por segundo, tá? Quilômetro, hora e quilômetro por hora. Então, se precisar, vai transformando para essas unidades aí, tá bom? No mais, boa prova para vocês, tá? Faça o melhor de vocês, tá? Continue perseverando nos estudos, tá bom? Aquele abraço e até mais. Valeu, galera. Até mais.